O azeite é extraído da prensagem de azeitonas com odor e cor característicos. É o único óleo que pode ser consumido sem a necessidade de processo de filtragens ou purificação, largamente utilizado na culinária, especialmente na cozinha mediterrânea e em diversas preparações. Para a realização da prática, pesou 100 gramas de azeite extra virgem e em seguida levou-se ao forno, em temperatura alta, e marcou-se o tempo até ser perceptível a formação da fumaça branca. Os óleos possuem diferença quanto à tolerância à temperatura, de maneira que quando ultrapassado o limite de temperatura de um determinado óleo, diversas reações químicas podem ocorrer, sendo a principal destas a desidratação do glicerol, dando origem à acroleína, uma substância volátil com odor desagradável. Sua liberação pode ser percebida durante o aquecimento devido à liberação de uma fumaça branca e densa. O ponto de fumaça de óleos e gorduras podem variar muito, dependendo de fatores tais como o volume de óleo utilizado, o tamanho do recipiente, a presença de corrente de ar, o tipo e a fonte de luz, bem como a qualidade do óleo e seu teor de acidez, conhecido como conteúdo de ácido graxo livres. Na literatura, o ponto de fumaça do azeite pode variar de 175 a 190 graus e o tempo de aquecimento de entre 7 minutos. Diferentemente dos resultados obtidos na prática, que a formação da fumaça branca se deu em 4 minutos e 32 segundos e apresentado uma coloração menos intensa. Essa variação da cor está diretamente relacionada ao estado de oxidação do óleo ou gordura, que pode ser determinado pelo teor de compostos polares totais. Dos resultados obtidos, nenhum se encontrou no tempo citado pela literatura, porém o óleo de soja, que apresentou um maior tempo para aquecimento e maior temperatura, seria melhor para ser utilizado no processo de fritura, em seguida do azeite, que apesar de ter o mesmo tempo da manteiga, teve sua temperatura maior. Isso é baseado no fato de que quanto mais alto o ponto de fumaça do óleo ou gordura, menor é sua degradação. É importante ressaltar que, além dos fatores já mencionados, o contato prolongado do oxigênio com o óleo, a incidência de luz e a natureza dos alimentos são fatores importantes capazes de comprometer a qualidade dos óleos utilizados. Olá, gente! Hoje, na prática sobre açúcares, observou-se o ponto de fusão do açúcar refinado, que resulta em caramelo, um processo de caramelização. Bom, o que é um açúcar refinado? É o açúcar de grãos brancos e amorfos, que é obtido quase que exclusivamente do açúcar cristal, pelo processo de refino, que consiste na dissolução do açúcar cristal e na remoção do material insolúvel e dos corantes naturais, por métodos físicos e químicos. Bom, para a realização dessa prática, os ingredientes utilizados foram 100 gramas de açúcar refinado e 10 gramas de manteiga, para untar o prato e colocar o caramelo depois de pronto. Inicialmente, eu pesei os ingredientes, o açúcar e a manteiga. Depois, eu untei o prato com papel alumínio e manteiga, passando a manteiga sobre o papel alumínio. Em seguida, eu coloquei o açúcar dentro de uma panela e aqueci em chama baixa. Depois, eu misturei suavemente com uma colher, até ocorrer a completa fusão e caramelização do açúcar refinado. Posteriormente, eu retirei da chama e coloquei pequenas colheradas sobre o prato já untado. Bom, em relação ao resultado do caramelo do açúcar refinado, teve um tempo de 5 minutos e um peso de 65 gramas. Bom, em comparação com os outros tipos de açúcar analisados, que foram o açúcar cristal, o demerara e o mascavo, o caramelo do açúcar refinado foi o que apresentou um menor peso final, sendo 65 gramas, e do açúcar mascavo foi o que apresentou o maior peso final, de 87 gramas. Em relação ao sabor, o caramelo do açúcar refinado apresentou sabor doce, com doçura 4, assim como o do açúcar cristal. O do açúcar mascavo também apresentou uma doçura 4, mas com um sabor levemente amargo. E o açúcar demerara, que apresentou doçura 3, com um sabor amargo.
Em relação à transparência, todos obtiveram zero transparência. E em relação à consistência, o caramelo do açúcar refinado apresentou uma consistência pastosa, assim como os demais, exceto do açúcar cristal, que apresentou uma consistência dura, né? Para o preparo do beijinho, se utilizou como ingrediente 7 gramas de margarina, 254 gramas de leite condensado e 36 gramas de coco ralado. Assim, inicialmente eu coloquei a margarina em um papeiro e depois adicionei o leite condensado e o coco ralado. Posteriormente a isso, levei ao fogo baixo por aproximadamente 4 minutos e meio até que o docinho se desprendesse do fundo do papeiro. Após pronto, eu coloquei o docinho em um prato para esfriar e depois de frio, eu enrolei os docinhos e passei eles no coco ralado e depois coloquei em forminhas de papel. Como resultado, verificou-se que essa receita apresentou um rendimento de 225 gramas ou 19 unidades e porção equivalente a 35,53 gramas ou 3 unidades. Dessa maneira, para uma porção de 35,53 gramas, o beijinho apresenta 120,51 quilocalorias, 17,77 gramas de carboidratos, 2,49 gramas de proteínas, 4,45 gramas de lipídios e 0,23 gramas de fibra. Com relação à análise sensorial, verificou-se que o beijinho apresentou uma cor amarelo claro, sabor doce, odor suave, textura cremosa, e obteve nota 5 na aceitabilidade geral. Em comparação a outros docinhos de festa, pode-se observar que o docinho de leite condensado e coco, ou beijinho, ele apresentou resultados similares ao docinho de churros, obtendo nota 5 com relação à cor, sabor, odor, a textura e na aceitabilidade geral. Em contrapartida, os docinhos que apresentaram valores inferiores foram o docinho de leite em pó, no que tange ao sabor e na aceitabilidade geral, e o docinho de chocolate com granulado, com relação ao sabor, odor e aceitabilidade geral.